Paraíba Tem, o programa que fala bem do nosso estado. Estamos começando o programa Paraíba Tem, uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que tem o apoio do SESI e do SENAI. Hoje a gente vai conversar aqui sobre modernização trabalhista. Ao meu lado está Magno Rossi, que é vice-presidente da FIEP. Doutor Magno, seja muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço mais uma vez participar de um tema tão importante como a reforma trabalhista. Nós temos aqui também como nossos convidados o advogado Fernando Gondim. Fernando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. E o Rafael Martinelli, que também é advogado. Rafael, seja muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço. A reforma já está em vigor, né? Então, portanto, agora é só interpretar, discutir e compreender todos os pontos que foram modificados na lei trabalhista. Então, eu começo perguntando a opinião de vocês sobre essa modernização. Ela é positiva para o país? Doutor Magno. Eu gostaria de abrir o programa e falando já que isso é de vital importância para as indústrias. A gente tem convicção e fizemos um trabalho muito forte, não só as federações, como as empresas e a CNI, no sentido de buscar essas necessidades de flexibilizações que eu tenho certeza que todos vão ganhar com os resultados que isso vai vir à medida que a gente começar a praticar, entender ela mais. Certamente hoje aqui nós estamos com dois especialistas que vão poder contribuir muito mais do que o meu próprio conhecimento, de tirar dúvidas, comentar, fazer alguns comentários, principalmente nesse aspecto da competitividade da indústria. O que nós estamos buscando com isso aqui é fazer com que as indústrias sejam mais competitivas, não só o setor industrial, mas também o setor de prestação de serviços e de comércio, já que essa medida da reforma trabalhista abrange ele. Ô Fernando, foram mais de 100 pontos modificados, né, com a reforma. Na sua opinião, você considera também que isso é positivo para o país, para as indústrias de um modo geral? Extremamente positivo, porque a legislação trabalhista ela já é de algum tempo, né? Era uma necessidade da sociedade que houvesse essa modernização. E a expectativa desta modernização e da flexibilização e da possibilidade de todos, né, conversar um pouco mais, entender um pouco mais, é realmente importante. A gente aguarda e espera que realmente haja uma vantagem para toda a classe, como o Dr. Magno colocou, tanto os empregados quanto as empresas. A expectativa é a melhor possível. Ô Rafael, e na sua opinião, você também considera importante essas modificações que foram feitas na lei? Sem dúvida. Eu acho que foram vários aspectos, né, que a reforma trouxe. Acho que, por um lado, ela trouxe mais segurança jurídica em relação a algumas questões que eram duvidosas de como que a empresa teria que praticar. Eu acho que a reforma ela deu muito mais autonomia para as empresas poderem negociar diretamente com os sindicatos algumas condições, né? Então, saiu um pouco de cena a regulação do Estado e a reforma acabou deixando sindicatos e empresas mais livres para poder regular algumas situações, né? Fora algumas modalidades contratuais novas interessantes, como o contrato intermitente, que veio para criar uma situação completamente inovadora em relação à legislação, porque não existia nada parecido. Então eu vejo como algo realmente que é um avanço, uma modernização importante para o país, sem dúvida. Ô Fernando, esse é um tema extremamente polêmico, né? Envolve empregado, empregador, mas alguma classe sai mais privilegiada do que outra nesse contexto, de um modo geral? Veja, compreendo que todos ganham, né? Não há uma classe específica dos trabalhadores, das indústrias. Acho que o país ganha com essa modernização, na medida em que, como o próprio Rafael já colocou, vai possibilitar uma maior discussão e uma maior flexibilidade nas relações de trabalho. Isso é importante para a economia do país e para todas as classes. Eu completaria até o que o Fernando falou, que a gente tem que colocar um ponto que nos preocupa e que acho que a gente vai melhorar muito. Assim. Hoje a gente tinha nesses últimos tempos um conflito muito grande na justiça trabalhista de entendimentos. Nós temos, só o ano passado, ingressou na Justiça do Trabalho mais ou menos quase 3 milhões de ações novas fora as que estavam em tramitação. Então eu acho que essa reforma veio falando assim, a reforçar o ponto do negociado. Então é mais importante para nós que nós estamos colocando essa possibilidade. Trabalhador, empresa, ou capital e trabalho tem que se relacionar e, ao máximo, buscar as melhores oportunidades que eles têm para aquilo. E não ter um conflito como nós estamos vivendo ultimamente, que é, até como o Rafael comentou, uma insegurança jurídica, um volume absurdo de ações trabalhistas, um custo para o país e um passivo trabalhista para as empresas. Então nós acreditamos muito que
trabalhadores, os sindicatos patronais, com os sindicatos dos trabalhadores, são as melhores pessoas para se entenderem. Eles sabem as necessidades, eles sim têm condição de discutir, logicamente que a gente vai respeitar a lei. Aqui, tanto que você fez a pergunta para o Fernando, acho que todos ganharam e ninguém perdeu nada. A gente tem convicção disso, todos estão aqui saindo com o que é melhor para aquele segmento. Por isso que a lei, inclusive, tem alternativas que para um determinado segmento é mais importante ou para outro. Então nós temos ali várias opções que podem ser utilizadas, desde trabalho intermitente, como agora nós temos possibilidade de jornadas de trabalho de 12 por 36, ou redução até de intervalo de refeição, que permite que um funcionário despenda menos tempo dentro da empresa e tenha mais tempo para o lazer, que depois pode ser apresentado tanto pelo Fernando como pelo Rafael. O Rafael, foram muitos pontos modificados e lógico que o trabalhador ainda não conseguiu compreender todos esses pontos e se enxergar nessa nova situação. Como tranquilizar o trabalhador num momento desse? Olha, eu acho que as empresas têm um papel importante nisso, né, de esclarecer, de divulgar de alguma maneira através de apresentações ou cartilhas, né, e esclarecer os trabalhadores em relação a isso, né. Sem dúvida, as federações de indústria têm esse papel e estão já também trabalhando nesse sentido, o CNI também, de fazer cartilhas, de divulgar o que de fato se alterou, porque eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque meses antes da entrada em vigor, até da própria aprovação da lei, houve uma propaganda contrária muito forte de alguns setores, sindicais, políticos, enfim. E se divulgou muita informação errada. Sobre perda de direitos, redução de direitos, chegaram até a dizer que o 13º ia acabar, o FGTS ia acabar, as férias iam acabar. Nunca isso foi discutido em nenhum momento durante o trâmite de aprovação da lei, né? Então, foi uma divulgação contrária proposital que aconteceu. Então, eu acho que o papel, inclusive das empresas, é o de fazer essa divulgação junto aos seus empregados. Complementando, Sueli, o que o Rafael colocou, não só as empresas, mas os sindicatos também têm um papel preponderante, importante nessa divulgação. A desmistificação daquilo que foi colocado ao longo de toda a discussão da reforma. É importante que os sindicatos também façam o seu papel, tanto o sindicato das empresas como dos empregados nessa informação, né? Todos nós estamos trabalhando e todos ganham. Essa perspectiva é importante que todos compreendam que é o momento a gente fazer a diferença e o país precisa disso para alavancar a nossa economia, que a gente infelizmente sabe nesse momento está passando por uma grande dificuldade. Em linhas gerais, vai ser necessário um certo amadurecimento de uma parte e de outra para a aplicação dessa nova lei. Na sua opinião, doutor Magno, empresas, trabalhadores, eles estão nesse nível de amadurecimento para conviver com essas mudanças que foram aplicadas? Olha, eu acho que uma parte sim, a gente já conhece um pouco disso. O que a gente tinha era a rigidez da lei que não nos permitia flexibilizar. Então a gente sabia até como fazer, mas não podia fazer. Então eu acho que nós temos um amadurecimento de saber o que a gente deseja. O que a gente tem que discutir um pouco agora são as formas de fazer isso sem gerar alguma interpretação duvidosa ou, como algumas pessoas têm falado, que poderia ter interpretações diferentes do que é o conceito que a gente está falando, tipo esse exemplo que eu dei anteriormente. Então eu acho que tem, e eu acho o seguinte, à medida que a gente for praticando isso... Isso é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Eu acredito que o primeiro round nós estamos começando agora, discutindo um pouco, dúvidas são naturais, mas nós estamos muito preparados. A CNI mesmo já lançou não só uma cartilha em papel, como tem também com um aplicativo, que lá tem todas as explicações, você pode acessar pelo seu iPhone, pelo seu computador. Eu acho que também o papel que a federação aqui está fazendo. Essa semana mesmo nós tivemos um evento que nós trouxemos uma especialista da CNI, que fez uma palestra para todos os segmentos industriais, inclusive tivemos participações de advogados, convocamos o pessoal da área de contabilidade, que isso nos preocupa muito, porque 90% das empresas brasileiras são pequenas e microempresas e que estão numa gestão talvez muito ligado aos contadores. Então a gente tem essa preocupação de estar chamando eles para eles participar um pouco e interagir um pouco disso, porque eles fazem parte de folha de pagamento e outras coisas. Então nós estamos preparados e certamente nós vamos ajustando isso ao longo do tempo com o conhecimento e, é lógico, com o apoio de especialistas, igual tem aqui, que vão nos dar direção. Eles vão estar nos orientando e nos colocando quais as direções corretas em função da lei que está existindo.
Ok. Bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas você que está em casa não saia daí. O programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre a modernização trabalhista. Até já! Amarrar os sapatos, arrumar o cabelo, pegar as chaves, fazer comida, pedir comida, ligar a TV, dormir com a TV ligada, chegar atrasado, pedir desculpas. Aqui tem história, aqui tem indústria. Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando aqui sobre modernização trabalhista. Ao meu lado, como nossos convidados, eu tenho aqui Magno Rossi, vice-presidente da FIEP, e os advogados Fernando Gondim e Rafael Martinelli. Doutor Magno, eu gostaria agora nesse bloco, no primeiro o senhor já citou um exemplo, mas vamos agora estender mais outros exemplos a respeito das possibilidades de flexibilização em relação à forma de contratação a partir da nova lei. Olha, em função do perfil da empresa, do regime de trabalho dela, vamos falar no setor industrial, por exemplo, a legislação agora já traz uma alternativa, que, por exemplo, um regime de trabalho de 12/36, que às vezes é específico para algumas áreas. Também permite que a gente possa reduzir o tempo de refeição, que pode se trabalhar agora de até 30 minutos, ou seja, podemos trabalhar com 1 hora ou até reduzir a 30 minutos, lógico, respeitando alguns pré-requisitos que a legislação coloca, que depois talvez o Fernando e o Rafael pode explicar melhor. Então, como também nós tivemos agora a parte que depois a gente pode explorar um pouco, vamos ter agora a possibilidade de terceirização de atividade fim, o que anteriormente não era permitido. Logicamente que eu falo que isso aí tem que ser feito pela empresa, uma análise muito profunda, para saber se isso é vantajoso, se é uma oportunidade. São oportunidades que você tem dentro da lei, mas você precisa saber se se encaixa bem ou não dentro do perfil da sua empresa, do turno de trabalho, do regime de trabalho. Você pode trabalhar 7 dias por semana, 24 horas. Então, cada um tem que fazer uma análise específica, verificar o que aquilo vai trazer alguma vantagem para ele e, logicamente, com o objetivo de quê? Que nós queremos trazer para isso, que aí eu acho que é o mais importante aqui. Toda essa modernização trabalhista, ela se resume em uma palavra, que a gente consiga ter mais competitividade e nós gerarmos mais emprego. Fernando, que exemplo você poderia acrescentar para que empresários, trabalhadores que estejam nos assistindo possam visualizar um pouco mais dessa reforma? Veja, como o Dr. Magno colocou, vai muito de acordo com a necessidade, a característica da empresa e do segmento. Mas eu poderia citar para você, por exemplo, o teletrabalho, né, que veio também para poder modernizar e possibilitar o home office, o trabalho em casa, daquelas pessoas que trabalham com uma tecnologia da informação especificamente. Então, são alternativas, mecanismos que facilitam a criação de novos postos de trabalho e diminuir a informalidade, né? É importante colocar, como já foi citado aqui, que, por exemplo, os direitos fundamentais do trabalhador, eles continuam incólumes, estão lá no artigo 7º da Constituição Federal, isso não foi modificado em nada, então o que se permite é realmente a flexibilização, a forma de tratamento dos contratos de trabalho, mas não especificamente de forma alguma a redução dos direitos já conquistados ao longo do tempo. Rafael, você também teria algum outro exemplo? Olha, Suri, eu acho que, do meu ponto de vista, em relação especificamente esse assunto que você tocou, das modalidades de contrato, eu vejo que o contrato intermitente realmente foi uma mexida grande no que se tinha em termos de perfil de contrato de trabalho, né? Porque é uma modalidade de contrato em que só há a prestação de serviço pelo empregado quando ele é convocado. Quando ele não é convocado, ele continua empregado, ele é subordinado da empresa, mas não trabalha, não recebe salário, né? Então, para aquelas empresas que têm algum tipo de atividade sazonal, em que a concentração do trabalho se dá num período mais curto de tempo, ela é uma modalidade contratual muito vantajosa, porque ao invés de ter o custo do empregado durante o mês todo, né, ela só vai convocar o empregado para trabalhar naquela semana importante do mês e ter o custo de uma semana de trabalho, né? Eu acho que talvez a aposta do governo em termos de geração de empregos, né, veio muito dentro da linha do contrato intermitente e algumas outras modalidades contratuais, mas eu vejo que a grande inovação nesse aspecto foi o contrato intermitente. E logicamente, completando o que o Rafael falou, acho que
dentro dessa modalidade, tem profissionais que preferem fazer trabalhos, vamos falar, não contínuos num único local ou com uma única atividade. E eles às vezes têm a capacidade, ou perfil e até a formação de ter outras atividades. Então ele faz uma atividade em um determinado tempo e outras atividades em outros tempos dele. Então disponibiliza melhor para ele o tempo dele, porque é uma necessidade dele e ele se sente melhor assim, né? Então uma pessoa pode estar trabalhando como um fotógrafo num determinado momento e à noite ele trabalha como um maître, alguma coisa, se ele tem aquele perfil, tem aquela capacidade técnica, né? Não limitando assim a ficar fixo numa única atividade. O Brasil ele possui mais de 15 mil sindicatos, sendo que 40% são patronais e o restante laborais. O que altera na forma de atuar dos sindicatos a partir dessa nova lei? Podemos dizer que o sindicato perde força? Fernando? Eu creio que não, muito pelo contrário. Na medida em que a reforma trabalhista, a modernização trabalhista, ela traz a possibilidade de uma flexibilização e o negociado está acima do que é legislado, até fortalece, né, a posição e a atividade dos sindicatos, que podem e devem trabalhar muito mais na perspectiva de melhoria das condições de trabalho de cada categoria. Então eu acho que fortalece o sindicato, porque ele vai ter mais força para poder discutir as relações de trabalho, né, e os contratos afins e aquilo que for proveitoso e interessante para a categoria que ele está representando. Rafael, perde ou não força o sindicato? Eu creio que não, mas eu entendo que vai existir um momento aí de, vamos dizer assim, de seleção natural, não é, Sueli? Porque, na verdade, com o fim da contribuição sindical obrigatória, vai existir um primeiro momento de perda grande de receita dos sindicatos, né? Há estimativas que apontam que os sindicatos, no geral, vão deixar de arrecadar cerca de 3 bilhões de reais, né? Com o fim do imposto sindical. Só que, ao mesmo tempo, isso vai exigir com que os sindicatos que queiram sobreviver se tornem mais representativos e mais próximos das categorias. E aí entra aquilo que o Fernando colocou. Como a reforma também, por outro aspecto, privilegia as negociações, dando muito mais força para a negociação coletiva, né, esses sindicatos que conseguirem permanecer ativos, se perpetuarem numa relação melhor com as categorias, vão se fortalecer. E eu acho que vão se tornar mais representativos do que os que nós temos hoje, né? Doutor Magno, o senhor segue a mesma linha de raciocínio deles? Completamente. Eu acho que eles têm toda a razão nos pontos que eles apresentaram. E eu acho que o que veio fortalecer, principalmente aí, assim, tanto o sindicato patronal como o sindicato laboral, eles têm um pleno conhecimento das dificuldades das operações de cada segmento econômico, que isso muda de segmento para segmento. Você tem mineração, você tem têxtil, você tem calçados, né? Você tem alimentos. Então, dentro desse, cada um tem uma especificidade e que eles entendem e vão ter que adotar. A mesma solução, às vezes, para a construção civil, não serve para o têxtil. Então, os próprios sindicatos, eu acho que se entendem e os trabalhadores vão ver para qual a melhor forma de negociar. E aí é o que nós falamos. Aqui fortalece muito o conhecimento deles para que hoje a legislação nos permite negociar o negociado sobre o legislado, vamos dizer assim, sem, logicamente, ferir a lei. Eu acho que o Rafael colocou bem, é que nós vamos ter que mudar um pouco a nossa cultura que tinha. Logicamente que eu acho que a gente vai passar por um período de transição, igual ele colocou, que estava acostumado, todos nós dependentes ainda de contribuições sindicais ou impostos sindicais. Então não todos os sindicatos agora vão ter que fazer um outro trabalho, que é de prestação de serviço e outros trabalhos que possam vir, não só para as empresas, como também para os próprios trabalhadores, de forma de que essa prestação de serviço se transforme e venha compensar essa perda de arrecadação que vai ter pela eliminação aí dos impostos sindicais que começam a vigorar a partir de 2018. Ok. Bem, nós vamos a mais um intervalo, mas você que está em casa não saia daí. A gente volta daqui a pouquinho hoje aqui conversando sobre modernização trabalhista. Até já! A gente também se esquece, mas o tempo todo tem alguém criando e produzindo tudo o que é necessário para a sua rotina continuar se repetindo. Todos os dias. Aqui tem propósito. Aqui tem indústria.
Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje aqui conversando sobre modernização trabalhista. Ao meu lado está Magno Rossi, que é vice-presidente da FIEP, e como nossos convidados também os advogados Fernando Gondim e Rafael Martinelli. Vamos nesse último bloco falar do E-Social, que também é uma ferramenta nova que as empresas vão dispor a partir de agora, e a gente pode considerar também uma coisa importante, doutor Magno, dentro desse contexto da modernização? Sueli, muito importante. Eu já tenho falado muito sobre isso em diversos pontos, nós fizemos eventos na FIEP. É uma mudança de cultura que as empresas vão ter que se adaptar. Começa a partir de janeiro agora, empresas com faturamentos acima de 78 milhões. A partir de julho entram todas, esse ano inicial com o cadastramento na parte de, vamos falar, fiscais e tributárias. E a partir de 2019, com o fracionamento que houve da OMP agora, a parte de medicina do trabalho começa a partir de 2019. Então, eu acho que o meu, até que vai um alerta às empresas, e eu reforço isso, que os empresários, os sindicatos, todas as federações, até a CNI lançou inclusive uma cartilha do E-Social nessa semana, que se procure entender o que é isso, porque isso vai ter um papel muito importante dentro da empresa no lançamento de informações. Depois provavelmente o Fernando e o Rafael vão poder falar um pouco mais, mas é uma mudança de cultura que o empresário tem que ter dentro da sua própria equipe, das pessoas que trabalham no sentido de querer ter corretamente atualizadas essas informações que vão ser colocadas online numa plataforma do governo que está integrado, Receita Federal, INSS, Caixa Econômica e alguns outros parceiros dele, onde todas as informações relativas e também de medicina do trabalho. Havendo erros nisso, havendo equívocos, isso pode gerar penalidades que serão muito caras e que podem até prejudicar muitas empresas. Mas nós estamos nos antecipando a isso, e aí junto até com o pessoal do Conselho Regional de Contabilidade, temos feito um trabalho no sentido de preparar, de ensinar as empresas, mas aí tem que ter o envolvimento do empresário, das empresas e dos nossos sindicatos. Então aqui vai o meu alerta, e estamos aqui à disposição para que a gente possa junto tirar todas essas dúvidas, preparar as equipes, todas que tiverem necessidade, como vemos fazendo, e ao longo de 2018, a gente fazer isso com aprendizado, para que a gente não sofra muito nesse modelo de implantação do E-Social. O Fernando, o E-Social, ele chega numa área importante para as empresas, que é saúde e segurança do trabalho. Qual a orientação jurídica para as empresas nesse momento, já que está bem próximo do E-Social ser definitivamente implantado? Perfeitamente. Isso ali, em primeiro lugar, acho que gostaria de registrar que nada mudou com relação à legislação. As obrigações, tanto na área trabalhista, quanto fiscal, quanto de saúde e segurança do trabalho, elas permanecem as mesmas, obviamente levando em consideração a nova reforma trabalhista, né? Mas o que as empresas devem estar atentas? A cumprir, fazer cumprir todas aquelas obrigações que já não são novidades, né? A plataforma, ela vem para poder fazer um monitoramento com mais celeridade para os órgãos governamentais, e é importante, como bem colocado pelo Dr. Magno, que as empresas estejam atentas aos prazos e às obrigações, que já não é nenhuma novidade, né? Para isso a gente tem feito um trabalho muito forte de divulgação, de auxílio, de apoio através da própria federação, dos sindicatos, e é isso, a gente trabalhar a cada dia nessa perspectiva de orientação, de modo que a gente possa fazer cumprir todas as obrigações trabalhistas, fiscais, tributárias, de saúde e segurança, para que a gente não seja penalizado pela falta de cumprimento dessas obrigações. O Rafael, na prática, você diria que as empresas elas devem estar atentas a quê? Para que possam cumprir a partir de agora o que vai pedir o E-Social? Qual é a adequação de sistema que elas têm que fazer, de sistemas internos, para poder se conectar à plataforma do E-Social, né? Então, acho que é o momento das empresas procurarem, de fato, as federações, a CNI, procurarem todo a assessoria para que essa transição seja mais suave, né? Porque realmente é uma mudança de paradigma muito grande em relação à questão da tramitação da informação para órgãos fiscalizadores. Existe aí um período de transição dependendo da faixa de faturamento, mas a partir do meio do ano, né? Aí de fato todas, a não ser a área de segurança e medicina do trabalho, que aí a partir de 2019, certo? Aquela tradição antiga do fiscal ir na empresa, vai mudar, esse perfil vai mudar, e
E essa fiscalização ela vai ser indireta, ela vai ser online, ela vai ser muito mais virtual do que presencial. Então as empresas têm que correr para se adequar. Eu colocaria como exemplo aí uma similaridade do E-Social com o imposto de renda. Até para facilitar um pouco o entendimento do nosso público que está aqui. O imposto de renda no passado a gente fazia antigamente, primeiro preenchendo manualmente com caneta, você escrevia, depois nós passamos para disquete, chegou uma época CD, e agora nós estamos na internet. Basicamente você está ali, preenche, você mesmo vai preencher suas informações, é uma autodeclaração, você vai colocar os dados, igual o Fernando colocou bem, o Rafael, são informações também que hoje a gente já pratica elas. Nós vamos só fazer ela de uma forma agora digital, né? E que ela vai ter um passo a passo, né? Nós não vamos começa agora no início do ano os cadastramentos, então nós vamos ter um prazo ainda. Eu acho que o mais importante disso tudo aqui é a gente falar que nós estamos aqui como federação e até como confederação e até como sindicato das próprias empresas para poder ajudar nisso. A gente vai caminhando já para o finalzinho desse último bloco do programa e aí eu faria pergunta para os três convidados com a expectativa de vocês, né, tanto econômica como também com relação à geração de emprego e renda no nosso país, no nosso estado, a partir dessa modernização toda que a gente falou durante o programa de hoje. Rafael. Eu acho que as ferramentas estão aí, né? Eu acho que foi um avanço grande, né? Acho que é um marco, né, na história brasileira, a reforma trabalhista, acho que era um anseio já do empresariado, de muitos segmentos da sociedade, e agora eu acho que os instrumentos estão aí. A gente tem que ver agora como que o mercado vai agir, o cenário político para o ano que vem, né? Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que pelo menos a gente montou uma estrutura boa do ponto de vista legislativo, do ponto de vista da modernização, da facilitação de contratações e de várias ferramentas que estão à mão agora aí das empresas que não existiam antes, né? Então eu acho que a gente tem um cenário interessante para dar uma deslanchada a partir do ano que vem. Fernando. O Rafael colocou bem, eu acho que nós estamos preparados, né? Acho que é importante a preparação e a orientação ela deve permanecer e a expectativa, como eu te falei, na minha opinião, é a melhor possível. E esperamos que realmente aquilo que foi prometido, aquilo que foi estruturado e trabalhado e estudado para fazer essa reforma realmente se transforme em dados, né, factíveis para a melhoria da economia e que todos, efetivamente todos vão ganhar com isso. Doutor Magno, a classe empresarial está otimista? Muito otimista. A gente vem lutando com isso há muito tempo, né? Esse trabalho, só para ter uma ideia, desde 2000 que já se vem trabalhando nesse assunto de estudos de modalidades diferentes para a parte de reforma trabalhista. Eu acho que a gente não alcançou tudo, nós queríamos mais, mas infelizmente foi o que no momento a gente conseguiu. Mas é suficiente para que a gente possa dar, vamos falar, uma alavancagem nas competitividade das empresas. Eu acho que cabe agora aos sindicatos, às federações, às próprias empresas se inteirar bem, conhecer bem essa legislação e nós mais uma vez nos colocamos à disposição para poder estudar junto com o pessoal as melhores alternativas, os melhores ensinamentos, e eu acho que é uma mudança que eu tenho que falar de cultura. A partir de 2018, social e reforma trabalhista, empresas, trabalhadores, sindicatos, federações e até a confederação tem que repensar como se faz as coisas, retrabalhar internamente, treinar novamente o pessoal e se preparar para essas adequações que eu tenho certeza vai levar a maior geração de emprego e nós diminuirmos esses 13 milhões de desempregados que nós temos atualmente no nosso cenário econômico nacional. Okay. Bem, Rafael Martinelli, muito obrigada, viu? A gente vai caminhando agora para o final do programa. Queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade. Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço, me coloco à disposição para próximas oportunidades. Fernando Gondim também, muito obrigada, viu? Obrigado, estamos à disposição. Doutor Magno, muito obrigada, agradeço, né? Mais uma vez pela oportunidade. Conosco. Ok. E a você que está em casa, muito obrigada pela companhia. Lembrando que sugestões, opiniões, é só entrar em contato com a nossa produção no e-mail programa.pbtem@gmail.com. E para rever o conteúdo deste e de outros programas, você já sabe, acesse o nosso canal no YouTube. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!